Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio número 46, chegando para vocês nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Castbox, Apple Music e também em nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para ficar por dentro de todas as novidades, ative o sininho para receber as notificações e fique de olho que a gente está fazendo sempre ali lives às segundas-feiras. Eu sou o Bruno Grossi. Estou aqui hoje com Ivan Drago, Luca Bop e Eduardo Afonso. Eles já me olharam feio porque eu esqueci de falar que o Twitter e o Instagram é @IESPOficial. Mas vamos rápido, rasteiro, para falar sobre o São Paulo que empatou em casa com o Ceará 1-1. Um dos jogos mais fáceis, provavelmente, que o São Paulo teve no Brasileirão. Jogou melhor e quase perdeu. Só não perdeu porque o Luciano salvou e quase foi pior porque o Thiago Volpi fez protagonizou uma das cenas mais lamentáveis do futebol brasileiro na temporada 2020-2021, e isso levanta nosso primeiro tema aqui no IESP 46, que é, e eu já vou mandar para ele, porque ele está pedindo esse assunto já há algum tempo. Ivan Drago, Thiago Volpi é goleiro para o São Paulo? Tudo bem, senhores? Um abraço, Grossi, Luca Bop, Eduardo Afonso, um abraço a todos que nos acompanham. Bom, eu acho que não, cara. Desde que ele chegou ao São Paulo, ele, para mim, é o melhor goleiro que apareceu pós-Rogério Ceni, mas ele teve todas as oportunidades do mundo de realmente cair nas graças do torcedor. É claro que nesse momento, a gente não pode deixar de contextualizar. Tem sido muito difícil para qualquer atleta se desenvolver e vingar com a camisa do clube, porque o São Paulo passa por um momento terrível, né? Então, é uma máquina de triturar profissionais. Mas eu acho que ele teve todas as oportunidades do mundo e ele falha em alguns momentos. Não é que ele falha, mas eu acho que ele tem condições de pegar algumas bolas defensáveis e isso não acontece. Ele é um pouco 880, né? Às vezes ele faz uma belíssima defesa e depois ele simplesmente consegue tomar uns gols que a gente observa, pô, dava para pegar, hein? Um goleiro do São Paulo Futebol Clube dava para pegar. Mas enfim, acho que esse assunto precisa ser tratado com muita cautela porque o São Paulo ainda precisa pagá-lo, né? O São Paulo gastou 21 milhões de reais e começa a pagar agora em 2021. Então, nem pago ele está. Exato. Claro que ele faz uma diferença danada internamente, a gente sabe que ele é um dos líderes do grupo. Opa, você me olhou torto, então se você tem uma informação, por favor, nos passe. Calma, vou chegar lá. Pode terminar seu raciocínio. Não, então, até então, ele tinha uma representatividade muito boa, muito grande internamente, mas eu acho que o São Paulo pode pensar sim nessa posição com carinho. Não é uma das prioridades, mas se tiver como investir nessa posição, eu acho que o São Paulo poderia pensar com carinho, sim. Isso que pelo menos que ele tenha uma sombra, né? Exato. Isso que você falou de não ser uma prioridade, mas estar atento a isso, acho que é o primordial. Não pode estar satisfeito com o Volpi 100%. Não acho que seja preciso queimá-lo, nada, não é isso, mas concordo com o Ivan. E aí, só para falar com o Luca Bop, que aqui é o nosso representante da massa, eu queria entender com você, Lucas, se você compartilha da minha opinião, de que o problema não são essas bolas que, podia ser defensável, acho que dava para pegar. Acho que alguns erros mais marcantes do Volpi, e aí eu posso citar só nesse Brasileirão contra o Santos e nesse jogo contra o Ceará, lances em que ele exagera ali na autoconfiança, então uma postura que talvez não seja condizente com o momento do São Paulo, né? Totalmente. Oi, Bruno. Oi, Ivan. Oi, Edu. Prazer estar aqui. Concordo 100% com você, cara. Acho que ele é muito autoconfiante no momento que o São Paulo... Qualquer cuidado é pouco. Acho que ele tem que ser mais responsável, mais cuidadoso, mais cauteloso. Eu incluo a do Corinthians também, que só não tomou o gol porque o cara perdeu sem goleiro, mas ele perdeu a bola saindo jogando ali na intermediária, uma bola de propósito. Além dessa autoconfiança, ele é um goleiro tecnicamente que falha bastante, né? Ele falhou também no jogo do Morumbi contra o Santos, tomou um gol que era totalmente defensável, o cara tô de bico ali, ele
não conseguiu pegar. Aquela bola contra o Corinthians no Morumbi, nas costas do Lisieiro, o Ramiro faz o gol, a bola passa por debaixo da mão dele também. Contra o Fluminense, embora o Igor Vinícius erre no começo da jogada, a bola estava de longe, daria para buscar. Então ele tem alguns erros, assim, dá para citar agora de orelhada, a gente lembra de alguns erros. Eu acho que, assim, concordo com o Ivan, ele é muito autoconfiante e ele não é tão bom goleiro quanto ele pensa que ele é. Acho que o São Paulo poderia olhar para o mercado com carinho. Tem jogadores na reserva de times grandes que eu considero mais goleiros do que ele, por exemplo, o Danilo Fernandes, o Rafael, o Walter, enfim, considero mais goleiro do que o Thiago Volpi. Acho que é uma posição não urgente, mas necessária que o São Paulo pense numa sombra. Eu também acho que está muito acomodado. Os reservas ainda estão muito longe deles. Eu acho que ele se acomoda e isso transparece com autoconfiança descabida em algum jogo. É bom lembrar isso de se acomodar por não ter uma sombra, né? Quando ele começa a jogar bem no São Paulo, lembrando que ele começa mal também em 2019, ele melhora justamente no momento em que o Jean cresceu de produção nos treinos e aí o Volpi acordou ali, tanto que o Jean ficou bravo porque achou que tinha que ser titular naquele momento e não foi. Eduardo Afonso, seja bem-vindo. Eu olhei torto aqui pro Ivan quando ele falou sobre a influência do Volpi no vestiário, de ser um líder. Eu tenho escutado que ele não é tão... ele é uma voz ativa, mas não necessariamente uma voz ouvida, vamos dizer assim. O que você tem de bastidores sobre o Volpi, sobre a postura do Volpi no dia a dia? Então, Bruno, tudo bem com você? Um abraço pro Bop, pro Ivan. Eu já logo de cara, assim, vou discordar totalmente de quase tudo que vocês falaram, e discordo, assim, veementemente. Primeiro, eu acho muito oportunismo querer criticar o Volpi depois de um erro como ele teve ontem. Acho que os erros que aconteceram com ele durante a temporada são erros que acontecem com todos os goleiros. Pode ser, a única coisa que talvez eu concorde um pouco foi com o que o Bop disse de acomodação. Pode ser realmente que talvez por a falta de um reserva, ele se ache realmente dono da posição. Mas não bate isso com o que eu conheço dele como caráter, como profissional. Tipo, ele se achar dono da posição, se achar. É um cara que procura evoluir sempre. Ele talvez não seja uma voz ouvida no vestiário, mas deveria ser um cara seguido no vestiário pelos demais atletas no seu profissionalismo, no seu dia a dia, no primeiro a chegar, no último a ir embora. Ele tem um dia a dia muito parecido com o que tinha o Rogério Ceni, não querendo comparar tecnicamente os dois. Eu estou dizendo dia a dia, profissionalismo, encarar os desafios e as dificuldades. E mais, acho que se a gente analisar o Campeonato Brasileiro, e formos, se eu quiser pegar esse lado oportunista de avaliar depois de um erro enorme, imperdoável, como aconteceu no Morumbi no jogo contra o Ceará, eu podia citar que o goleiro do líder do campeonato teve um erro parecidíssimo no jogo em que seu time perdeu para o Sport Recife por 2-1. Achou que a bola estava fora e tomou um segundo gol de uma maneira tão ridícula como foi a do Volpi. Eu posso dizer que o Diego Alves, o goleiro do vice-líder, é um goleiro que falha constantemente também. Eu posso dizer que o Ederson, que é o goleiro do terceiro colocado, também não inspira nenhuma confiança e é um dos mais criticados pela torcida do Galo. Acho que acima do Volpi, entre os 6 primeiros colocados do campeonato, entre os 7 primeiros, só o Everton do Palmeiras, que para mim, esse sim, é um goleiro que está bem acima dos demais que atuam no futebol brasileiro. Então, assim, acho que o São Paulo não tem que ter nenhuma preocupação em relação a pensar em goleiro. Acho que fora o Luciano e talvez o Arboleda, o Volpi, para mim, seja a terceira posição que o São Paulo não deva se preocupar de maneira nenhuma. Tem que se preocupar com o lateral esquerdo, lateral direito, volante, que eu acho que o seu Luan colaborou muito com o gol de ontem, embora tenha sido uma falha do Volpi, que era só dar um tapa do lado a hora que a bola quicou, a bola nem chegaria. O time perdendo, empatando, era para frente a bola e não para trás. Tem que se preocupar com o Gabriel Sara, que não sai agora do departamento médico, com o Daniel Alves, teve mais uma atuação nota 4,5, 5 no meio de campo. Tem que se preocupar com o seu segundo atacante, que ontem a gente viu mais uma vez um Pablo totalmente fora de ritmo, embora tenha até criado algumas boas chances. Então, para mim, assim, o goleiro é a 8ª ou 9ª preocupação do São Paulo em relação ao elenco. Acho que com a chegada do novo técnico isso vai motivar. Agora que o Volpi está um pouquinho fora do padrão, e acho que aquele episódio do jogo do Coritiba colaborou muito para essa instabilidade do grupo e dele, acho que sim, mas discordo totalmente do que vocês falaram. Mas, Du, quando você fala que é oportunismo, falar sobre o Thiago Volpi depois dessa falha grotesca que ele teve, vamos deixar claro uma coisa. Criticá-lo. Criticá-lo não. A avaliação, mas perceba que em nenhum momento nós citamos a falha de ontem. A pergunta foi feita, o Thiago Volpi é goleiro para o São Paulo?
Então Sim. a gente está analisando qual é o recorte que nós temos desde a chegada dele. Perfeito. A gente nem citou o erro de ontem. Tá bom, Ivan, mas eu posso discordar? Eu tenho o direito Não de discordar. pode, claro que e deve. tem minhas razões. Eu acho que é oportunismo falar do Volpi e do goleiro depois de um dia como ele falou. É só a gente pode avaliar o Volpi porque daqui a pouquinho vai mudar completamente tudo. São Paulo pode sofrer uma reformulação, daqui a pouco chega um outro treinador e todos esses caras serão avaliados. É pertinente que a gente fale sobre o goleiro do São Paulo nesse momento. Concordo, mas eu não concordo com a posição sua e muito do que o Bop e o Bruno disseram. O Bruno só apresentou. É só uma questão de opinião. Questão de opinião. Para mim, ele é a nona prioridade. Tem 8 posições que têm que ser mudadas antes de pensar no Volpi. Para mim, só o Arboleda e o Luciano que eu não pensaria em tirar fora o Volpi. Perfeito. Eu só entendo que a gente tem que falar sim, é pertinente que a gente fale sobre o Volpi. A gente não está falando sobre o Volpi porque ele errou ontem, também porque ele errou na partida contra o Ceará. Mas é interessante que a gente fale sobre o que ele vem desenvolvendo com a camisa do São Paulo até aqui. A gente tem avaliado tanto o Daniel Alves, a gente tem avaliado tanto outros jogadores, e a gente tem que avaliar o Volpi também. Por isso que eu acho assim, o que aconteceu ontem é mais uma forma da gente pensar, o Volpi é realmente um goleiro para o São Paulo não precisar se preocupar? Ou, de repente, é uma posição? Você acha que sim, deve se preocupar? Eu acho que não. Eu acho que ele tem que ter uma sombra, pelo menos. É só isso. Não foi o que você disse. A sua opinião inicial foi: é sim para se preocupar e não é goleiro do São Paulo. Agora você está. Não. Essa foi a sua opinião inicial. Eu comecei dizendo que ele não era goleiro para o São Paulo. Sim. Talvez eu tenha sido exagerado. Mas eu acho que é uma posição, sim, não é uma das prioridades, mas se o São Paulo tiver poder de investimento, eu acho que é uma posição que o São Paulo precisa olhar com carinho. Se talvez não traga um cara para ser o titular da posição, porque ainda confia no Volpi, eu entendo até que seja justo, mas que traga um outro goleiro, pelo menos para fazer sombra para o titular. Hoje ele é o dono da posição. Sim, mas aí foi a parte que eu concordei, que foi o que o Bop disse. O Bop falou sobre acomodação e tudo mais, eu concordei. Talvez ele esteja. É difícil acreditar que ele esteja por conhecê-lo como caráter e como profissional. Eu não acho que é o tipo do cara que se acomoda, entendeu? Mas, enfim, pode estar vivendo um momento ruim. A falha foi imperdoável. Imperdoável. Só isso. Mas para mim, é a nona prioridade. Trazer um reserva, sim. Trocar de goleiro, nona prioridade. Tem 8 posições na frente que precisam ser trocadas antes do Volpi, na minha opinião. Sim, claro. Sim. Não, vamos nessa. Aproveitando aqui, é bom que da discussão a galera gosta. Ah, o pessoal gosta disso. O pessoal gosta. Concorda mais do que discorda. Tem isso também. É isso. A gente concorda mais do que discorda. Exato. Normalmente a gente concorda muito. O Ivan levantou a bola aí para o próximo técnico vai chegar e ele pode, né, querer promover mudanças no elenco. O Crespo, na passagem pelo Defensa e Justiça, ele deu algumas declarações falando que não é técnico que fica pedindo reforço. Eu acho isso maravilhoso, porque acho que a primeira missão do técnico é olhar o que ele tem na mão, ele tem a obrigação de tentar tirar o máximo de cada um que está ali. Se depois de um período ele perceber, a gente não tem alguém para executar esse tipo de papel. A gente fala muito aqui que o São Paulo não tem nenhum jogador de velocidade pronto para jogar. Aí, ok, justo. Mas acho que o primeiro papel de um técnico é sempre olhar para o que ele tem e o que ele pode tirar de melhor desse grupo. Vocês acreditam... E só para complementar, deve ser mesmo o Crespo a qualquer momento, né? Será o Crespo. Será o Crespo, diria, né? Será o Crespo. E mais, ele traz um preparador de goleiros. Exato. Que poderá fazer essa avaliação, que ficará junto com o atual preparador. Serão 2 preparadores de goleiros do São Paulo. Eu vou até levantar aqui o nome dos integrantes. Só queria falar. Ele virá com 5 companheiros da Argentina. Isso, eu já vou falar o nome deles aqui, mas enquanto eu procuro aqui, vocês vão falando. Vocês imaginam que o Crespo vai mexer em algo? E só para complementar, que o Olé, o diário argentino Olé, publicou agora que as bases foram acertadas, agora 6 e pouco da tarde que a gente está gravando essa quinta-feira, que as bases foram acertadas e que o Crespo está mesmo a caminho de São Paulo. O nome dos auxiliares que virão com o Crespo: Juan Branda, que é auxiliar técnico, Gustavo Nepote, preparador de goleiros, 2 preparadores físicos, o Alejandro Corran, que é super badalado na Argentina, por trabalhos fora do convencional, e Gustavo Sato,
e o analista de desempenho Tobias Corran. Imagino que seja irmão, primo do Alejandro. Vamos descobrir essa história aí. Bom, ô Luca, você acha que o Crespo tá certo em ter essa postura de olhar primeiro para o que tem em casa antes de pedir reforços? Esse elenco do São Paulo, faz sentido ele olhar primeiro para o elenco antes de sair pedindo jogador? Eu acho que sim, eu acho que alguns diagnósticos vão vir mais rápido do que os outros, assim. Acho que, como a gente conversou na live de segunda, você e o Márcio Porto, algumas carências são muito evidentes, né? Não precisa chegar antes para ver que o São Paulo não tem pontas confiáveis, que não tem um camisa 9 letal, ainda mais com a ausência do Brenner. O São Paulo tem um problema na lateral direita, com a iminente saída do Juanfran. Então, assim, algumas coisas, talvez ele nem precise chegar para ir testando para perceber. Agora, algumas outras, sem dúvida, assim, até para ver como o São Paulo se comporta no estilo de jogo dele, né? Ele gosta de jogar com 3 zagueiros, com laterais mais espetados, com alas, o Igor Vinícius pode ser mais útil, o Reinaldo pode ser mais útil, o Vitor Bueno, eventualmente, pode ressurgir das cinzas como um ponta que faça uma boa dobradinha com o Reinaldo. Ele tem que testar, ele tem que olhar, fazer um diagnóstico um pouco mais apurado do que chegar agora e falar, não, eu preciso de tal coisa. Inclusive, tem sido ventilado um cara do Talheres, né? Esqueci o nome do rapaz agora, mas é um volante aí que foi ventilado, o Christian Higuita também, do mercado norte-americano, enfim. Acho que é a obrigação dele, concordo com você, o técnico tem que chegar, ver o plantel que ele tem nas mãos, mas acho que algumas carências são bem evidentes, assim, e imagino que ele já saiba, porque o Wall falou que ele viu o jogo do São Paulo ontem. Se ele viu o jogo do São Paulo ontem, ele já observou algumas carências, estão muito claras aí. Ô, Ivan, e dentro disso, o quão necessário para poder ter esse diagnóstico mais rápido e se antecipar para a próxima temporada, que começa mês que vem, né? Quão importante seria o Crespo já iniciar o trabalho? Já ir para o dia a dia no CT, já ir para os jogos? Total. São Paulo vive um clima de fim de feira, embora esteja brigando aí por uma vaga direta a Libertadores do ano que vem, mas o clima é de fim de feira, certo? É um final de campeonato melancólico para o São Paulo. Eu acho que ele não pode perder tempo. Se o São Paulo realmente está planejando a temporada 2021, repito, embora o clube ainda esteja brigando por uma vaga no G4, e isso é fundamental para a próxima temporada, ele tem que pegar imediatamente, não haverá pré-temporada. Ele vai ser cobrado já quando começar o Campeonato Paulista, ou imediatamente. Então, assim, ele não pode perder tempo. E sobre essa questão que vocês falaram, sobre possíveis reforços ou situações em que ele vai atacar imediatamente, tudo isso já foi conversado com ele, né? Olha, Crespo, é o seguinte, nós temos aqui esse grupo, com esses jogadores, dê uma avaliada, assista aos últimos jogos, vê o que o time fez durante o ano, que tipo de trabalho era desenvolvido até aqui. Nós não temos dinheiro, o grupo vai ser modificado aos poucos, nós temos pouco poder de investimento, então a gente tem que errar, a gente tem que diminuir a margem de erro nas contratações, as prioridades são essas, entendeu? O São Paulo já tem um campeonato paulista pela frente, o campeonato estadual vale para vocês? Vale, sim senhor, vale muito, porque o São Paulo não conquista nada há um bom tempo. E existem os clássicos dentro desse torneio, que também são muito importantes. Então, tem que levar a sério tudo isso. Então, eu imagino que tudo isso já tenha sido discutido com o novo treinador. Como o Bob falou, algumas situações, algumas posições são carentes e são evidentes, né? Principalmente as pontas, né? O São Paulo não tem jogadores agudos que realmente são mais incisivos e tal. Mas eu acho que o São Paulo ainda apresenta algumas posições carentes, mas para mim ele não pode perder tempo, não. Eu acho que a diretoria, inclusive, deveria se apressar para ele assinar logo esse contrato e começar o trabalho dele imediatamente. Não vejo problema nenhum que ele venha com 5, 6 profissionais, porque esses treinadores, aliás, vários treinadores, eles chegam com um staff, porque embora o clube tenha uma comissão técnica permanente, esses treinadores têm uma ideia de jogo. Então, todo mundo que trabalha com ele já sabe como desenvolver, como trabalhar para que essa ideia de jogo se desenvolva, evolua. Então, é um trabalho muito específico. Então, eu não vejo problema nenhum. E isso, é evidente, que já foi discutido também com ele, eu imagino. O Pedro Nascimento, né, da Gazeta Esportiva, participou de algumas lives do IESP. Ele publicou uma thread no Twitter falando sobre o trabalho do preparador físico, Alejandro Corran, e que fala justamente isso que o Ivan comentou agora, da necessidade da comissão técnica trabalhar toda dentro de uma ideia.
Então, os treinos físicos também são voltados para aquele objetivo do trabalho tático. E sim, isso é o Carlinhos Neves, quando ele voltou para o São Paulo, e ele era um cara que trabalhava com o Cuca, foi ele que passou isso para nós. O meu trabalho é desenvolvido em cima da ideia de jogo do Cuca. Senão não adianta. Então, assim, é algo você vai preparar natural. o time para fazer longas perseguições se o técnico gosta de curta Exato. perseguição. Perfeito. Então, tudo isso precisa ser pesado, né? Então, é importante começar o trabalho logo mesmo, porque, imagino, o São Paulo vai precisar dar férias para os jogadores, pelo menos umas 2 semanas aí de descanso, porque a perna tem pesado, os jogos estão ficando muito feios no segundo tempo, né? Todos os jogos do Brasileirão estão caindo muito de nível no segundo tempo, porque falta perna, né? Não tem jeito. Então vai ser necessário um tempo de descanso, vai ser necessário um bom tempo de preparação. Então, o Crespo talvez demore, se ele não pegar agora, ele talvez demore para ter o contato diário e intenso com o grupo principal, ou pelo menos com o grupo inteiro. Então é importante também ele começar agora. Aí depois começa o Paulistão com os jovens, com os reservas pouco utilizados, aí vai conhecendo também muito, acho que vai ser muito interessante isso. A gente viu outros estrangeiros, quando passam pelo futebol brasileiro, quanto eles se empenham em conhecer os jogadores pouco aproveitados, porque talvez aqui os clubes principalmente, né? Não por causa dos técnicos. Os clubes às vezes já têm um olhar viciado, né? Em cima do esse fulaninho aqui da base não vai dar porque ele só joga do jeito X. Aí precisa vir alguém de fora e falar, não, esse camarada aqui, ele pode ser o ponta que você está falando que não tem, né? Então acho que isso vai ser importante. Falando em ponta, Eduardo Afonso, a torcida estava enchendo o saco. Eu só queria pontuar. Opa, diga. Podia só pontuar. Não, assim, primeiro você deu uma informação que eu não tinha, das entrevistas do Crespo no Defensa e Justiça sobre não fazer questão de contratações. Isso, para mim, explica um pouco porque então São Paulo escolheu ele. Então, sim, São Paulo deve ter ouvido essas mesmas entrevistas e falado, esse cara caiu do céu, que nós não vamos dar contratação nenhuma. Até porque ele tá ganhando bem, né, Eduardo, para trabalhar no São Paulo. O dólar, meu filho. O ganhar bem, não sei, estão falando aí em R$1 milhão para a comissão técnica, ele vai ganhar no patamar dependendo do quanto ele der para os auxiliares, no patamar dos técnicos de ponta do Brasil. Menos que o Sampaoli, menos do que o Abel. Então, vai ganhar bem assim, o São Paulo vai dessa vez investir um pouco mais do que investiu nos últimos anos na comissão técnica, que eu acho que é uma saída, porque se nos últimos anos investindo pouco não deu certo, quem sabe investindo muito. Bem, uma segunda coisa, ele tem como tendência não dirigir a equipe em nenhum jogo do Brasileiro, mas trabalhar no CT durante todo esse período até o dia 24. O Visoli deve ser o cara de banco, ele deve acompanhar os jogos ali na arquibancada, na beirada, enfim, no camarote, mas acho que já fazendo uma avaliação do elenco. E na verdade a gente imagina pelas informações que recebemos que o São Paulo vai ter uma folha salarial diminuída em no mínimo R$2,5 milhões, né, com as saídas do Hernanes, do Trellis, que ganha bem, do Rojas, Juan Fran, que também ganha bem, e aí sem falar em Daniel Alves, né? Como um terço desse dinheiro que está entrando do Brenner inicial vai ser para pagar o que deve-se ao Daniel Alves, ao Juan Fran e aos jogadores no geral em relação à pandemia, vão sobrar 2/3 ainda. Mais essa diminuição, eu acho que talvez o São Paulo amplie um pouquinho o leque dele, financeiro, para pontualmente achar algumas contratações um pouco mais, digamos, contratações que o torcedor receba com mais confiança. Tipo assim, hoje, né, do Canu, por exemplo, uma contratação barata, 3, 4 milhões de reais. O próprio Nicão, que o São Paulo tá avaliando, e é muito difícil negociar com o Atlético Paranaense, mas é um jogador que está dentro daquilo que o São Paulo hoje pode investir, e ele resolve ali um excelente problema. Então, acho que o Crespo vai juntar essa filosofia que você explicou tão bem, Bruno, de não pedir reforços, mas conta que alguma coisa vai chegar, que alguma coisa vai mudar. E acho que ele pode, de repente, fazer com que alguns jogadores que não atuaram, e não são esses que eu falei que vão sair, mas vou dar um exemplo aqui. Por que não dar mais uma chance ao Shailon, que está fazendo um campeonato honesto com a camisa do Goiás? Por que não pensar no Shailon como um cara para ser testado no Paulistão e ver se vale a pena?
Entendeu? Por Não, quê? acho que o Paulista, por isso que eu falei, Edu, o Paulista é importante para conhecer o Shailon, para conhecer o Danilo Gomes, que está lá no Atlético Goianiense, o Rafael Silva, que está no Brasil, lá de Pelotas. O Gabriel Novaes, se voltar do Bahia. Gabriel Novaes. Então é o isso. Caio Felipe, o lateral direito. Então, assim, tem que dar uma chance que dá para observar. E gente, acho que assim. Só dá para ficar testando se o São Paulo entender que não tem dinheiro para contratar, para melhorar o grupo, e vai precisar trazer mais gente aí para pelo menos aumentar o número de atletas. Isso, porque exato. O Campeonato Paulista não pode ser teste para nada. Mas o Campeonato Paulista vale muito para o São Paulo. Mas no começo não sei se vale, Ivan. Tem que valer, gente. O time tá na fila. Tudo bem, Ivan, mas as duas primeiras, pode abrir mão sei do lá, Paulista. 6 primeiras rodadas não vai dar para jogar com o time principal. Sim, é isso. Não pode apavorar. Esquece. Não pode ser esse time alternativo. Perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo. Não dá para apavorar e trazer todos os caras que estão mortos fisicamente para jogar a terceira rodada. Assume o risco. Pode abandonar. Assume o risco. Assume o risco. Vou trabalhar 4 semanas no Paulistão com as reservas. Se deu, deu. Se não deu, é alguma coisa para. Lógico, vai criar uma obrigação lá para frente nos outros campeonatos. Mas acho que o Paulista tem que abrir mão. Tem que abrir mão do Paulista. Eu entendo o que você está falando, uma Ivan, coisa. só não acho que seja viável dessa vez. É uma questão tudo de bem. viabilidade. Mas o que eu acho principalmente é o seguinte: o São Paulo já tem vários jovens no grupo. Vários jovens no grupo. Talvez os mais qualificados hoje estejam à disposição. São Paulo teve vários problemas em momentos decisivos. Por quê? Porque a pressão é muito grande, tem o aspecto emocional que mexe bastante com o São Paulo, não é só com os jovens, é com todo mundo que entra lá parece que já sente a pressão da fila e tudo mais. O São Paulo precisa de gente cascuda para segurar o clube, o time em determinados momentos. Vai testar mais jovens? Não, mas Ivan, não é testar. Mas não é. Descansar os caras. Olha, você pode começar o Paulista com Lucas Perry, Igor Vinícius, Rodrigo, Diego Costa e Léo, Nestor, Vitor Bueno, Toró. Você dá rodagem para esses caras. Mas perfeito. Mas os jogadores citados por vocês, que poderiam fazer parte do grupo para a temporada 2021, são jovens. Sim, mas são apenas jovens. Mas eles não vão melhorar em nada o grupo do São Paulo. Tudo bem, mas é para olhar para dentro de casa primeiro, antes de fazer uma contratação. É o que o Bruno falou. Exatamente. Só no Paulista. Se nem no Paulista, desse jeito, você perceber que esse cara vai colaborar, assim que acabar esse período em que você não pode usar os principais jogadores, pronto, acabou. O cara já não faz mais parte do trabalho. Você faz dinheiro com os caras. Faz dinheiro com quem não presta. Eu acho que não são coisas excludentes, sabe? Eu acho que sim, é isso. Exato. Assim, acho que tem coisa... O São Paulo pode observar a gente de casa, sim, os meninos que foram emprestados e tudo mais, mas acho que concordo com o Ivan, acho que tem que fortalecer o elenco com caras mais cascudos, caras que têm um pouco mais e não é grife, não é um cara grande, assim. Exato. Um Nicão, um Canu, um Gilberto, eu acho também, um Marlon Freitas, que é um jogadoraço, que ninguém tá falando dele, é um tremendo jogador, inclusive que se alguém do São Paulo estiver ouvindo esse podcast, por favor, contratem o Marlon Freitas do Atlético Goianiense, ele é um senhor jogador de futebol, enfim, então acho que trazendo esses caras operários emergentes já fortalece o elenco sem precisar apostar em jovens escanteados. Não, é isso. A questão do jovem é simplesmente preciso reduzir a folha e ainda não sei quem eu vou contratar. Vou olhar para todas as possibilidades que eu tenho aqui e depois eu tomo uma decisão. Por aquilo que eu falei do olhar viciado, né? O São Paulo pode falar, não, o Shailon não serve. E eu até acho que não é o caso mesmo de usar. Acho que é mais fácil já tentar negociá-lo. Mas assim, o Crespo tem que olhar. Se ele vai querer usar ou não é outra história. Estou falando que ele tem que pelo menos olhar. Em um treino, em 10 treinos, em um jogo, enfim, não importa. Bom, vamos entrando aqui na nossa reta final. Quero juntar 2 assuntos em um aqui. A atuação do nosso paraguaio Antônio Galeano, que a torcida pediu. Ele fez o segundo jogo apenas como profissional. Se eu não me engano, os 2 contra o Ceará, né? Ele entrou no jogo contra o Ceará no primeiro turno. E agora de novo. E olha, achei que ele conseguiu dar ao time algo que o time precisava naquele momento. Pode ter sido circunstancial, porque o Ceará também estava meio cansado. Pode ter sido, enfim, algo passageiro, mas eu achei que ele entregou mais do que eu imaginava, inclusive, jogando bem aberto. Eu gosto mais do Galeano na função que o Luciano costuma fazer. Eu achei que ele foi bem, foi muito importante no lance do gol.
lá atrás, primeiro tabelando com o Tietê para clarear a jogada e depois dando o cruzamento para trás. E com o Pablo suspenso, vocês acreditam que o Galeano merece uma chance de titular contra o Grêmio no fim de semana? Eu vou começar aqui porque eu gostei muito de uma coisa que o Losetti disse ontem na transmissão do jogo da Sport TV, e aí é mais sobre a torcida. Bop, não se sinta ofendido nem me dirigindo a você, mas vou falar da torcida. Que o torcedor do São Paulo anda tão estressado, tão magoado, tão decepcionado, que ele prefere acreditar que um desconhecido como o Galeano vai render mais do que os caras que ele vê todo dia. Mas isso não significa que ele vai render mais, porque nós já passaram vários técnicos que não apostaram nele. Não significa que ele é a salvação da lavoura. E eu achei esse comentário extremamente pertinente do Losetti, porque é isso. Porque essa situação que o Galeano vive hoje, vamos lá, queremos o Galeano, eu lembro 2019, porra, o Toró não vai subir, o Toró tem que subir, o Toró não sei o quê. Aí vamos um pouquinho mais atrás, fulaninho não vai subir, fulaninho é o cara que resolve. A cada Copa São Paulo que surgia um destaque, o torcedor João queria esse Paulo. destaque. Vários. Teve aquele centroavante que foi liberado pela base do São Paulo, nem chegou a subir. Anderson. Não, é o João Anderson que não acertou o contrato na hora da transição e foi embora, a torcida amava ele, que ele metia gol pra caramba, não lembro se foi o João Anderson, mas enfim, o São Paulino, ele tá nesse negócio do tipo assim, o próximo destaque da base essencialmente vai resolver o problema, e depois de 5 partidas que o cara não jogou bem, já é essencialmente jogador descartável. O próprio Toró, né, que assim, você citou, Edu, quando você olha lá para trás, se ele tivesse jogado as finais do Paulista, né, se ele tivesse subido antes e jogado as finais do Paulista, eu acho que o São Paulo teria mais sorte contra o Corinthians, porque Everton, Felipe e Gonçalo Carneiro ali ficaram bem abaixo do Nossa, eles são bem abaixo. Né? Exato. E o Toró nos primeiros jogos foi muito bem, e talvez a sorte poderia ter sido outra. Só que só lembrar que quando o Cuca fixou o Toró como titular, a torcida caiu matando no Toró naquele momento. Então, porque não tem paciência. Então a esperança no novo. A esperança no novo é normal, e é natural que o torcedor age assim. Eu entendo o comentário do Losetti, eu concordo, só que eu realmente acho que o Galeano tem algo a oferecer. Algo a oferecer. Eu acho que ele não é o substituto para o Pablo, e vou falar uma heresia monstro aqui, né? Eu não sei nem por que eu vou falar isso, porque vai contra todas as minhas convicções, mas tem que falar porque é uma justiça. Se eu apostaria no Gonçalo Carneiro, porque ele ontem participou do gol, contra o Bragantino participou do gol, os poucos minutos que esse cara tá tendo, põe ele lá e vê o que acontece, cara. Mas assim, eu ia nele. Eu ia nele por uma questão só de justiça, de tipo, o cara tem entrado em umas roubadas e tem conseguido participar de lances importantes. Eu ia nele só por isso, mas acho que jogando fora de casa contra o Grêmio, e o São Paulo tem que ser inteligente em saber jogar contra o Grêmio fora de casa, que é muito complicado, sempre foi, não é de agora, sempre foi. Então talvez, se o São Paulo for um time reativo no Sul, aí talvez o Galeano se encaixe melhor ao lado do Luciano para ser esse time reativo e não o Gonçalo Carneiro. Mas eu, sei lá, por algum motivo eu daria uma oportunidade ao Gonçalo. Fala, Luca Bop, que você comemorou aí. Eu comemorei muito porque eu acredito em Gonçalo Carneiro. Eu acho que, assim, o Pablo tem o mesmo número de gols que ele no campeonato. E ontem o Gonçalo participou do gol. Ele deu aquele carrinho ali, o zagueiro se assustou e colocou para dentro. O Pablo tem muito mais oportunidades e tem jogado, sim, menos bola do que o Gonçalo Carneiro. Não é nenhum absurdo isso. O Gonçalo Carneiro entra em outra rotação. Acho que pro próximo jogo que tem os suspensos ali, Igor Gomes, Pablo e Juan Fran, colocaria Gonzalo no Pablo, colocaria Galeano no Igor Gomes. Vamos testar. O São Paulo tá no fim de feira, acho que agora é uma hora de testar. E o Galeano jogou bem ontem. Entrou e deu um pouco de pimenta no jogo. E o Gonçalo Carneiro joga mais bola do que o Pablo há um tempinho. É isso, Luca, o problema é o seguinte, essa rodada é muito complicada pro São Paulo, porque se o Fluminense e o Grêmio vencerem, o São Paulo cai para quinto. Não, o Grêmio empata em pontos, mas perde em critério de vitórias ainda. Mas o São Paulo fica em quinto, ameaçadíssimo de ir para pré-Libertadores em sexto. Porque ele vai ter que arrumar pontos. Em quinto já é pré, viu, Edu? Só se o Grêmio ganhar. Mas há uma chance do Grêmio fazer. Então, quer dizer, é uma rodada ameaçadíssima para o São Paulo. São Paulo pode cair. Ganhar, né? O Palmeiras ganhando abre a quinta vaga, né? Que aí vai estar do brasileiro, a partir do sexto vai para pré. Mas o São Paulo pode se aproximar perigosamente do sexto lugar já nessa rodada. Eu nem sei contra quem o Fluminense joga, deve ser fora de casa, porque jogou em casa.
Mas o São Paulo tem Ceará fora de casa na segunda-feira, às 6 da tarde. O São Paulo joga domingo, 8h30 lá na Arena do Grêmio. Então, ainda sabendo o resultado do São Paulo, que é uma vantagem. Então você imagina, o Fluminense ganha lá de 1-0 e o Grêmio ganha. O São Paulo é quinto colocado, só ganhando do Grêmio no número de pontos e tendo ainda Palmeiras e Flamengo nos 3 últimos jogos. Pode ser ameaçador. Então acho que não dá para apostar tanto assim. E tem que pensar em pontos com o Grêmio. Tem que tentar arrumar ponto com o Grêmio. Não ganha do jeito que tá, né, Edu? Não ganha do Ceará, não ganha do Curitiba com a escalação mais tradicional. Eu acho que tem que testar alguma coisa. Não ganha do Ceará. Os caras jogaram a última rotação baixa, o Inter tendo perdido, não dá pra entender. Mas eu achei, Bop, que ontem o resultado foi muito injusto, cara. Eu acho que o São Paulo jogou bem ontem. Jogou bem ontem. Eu acho que assim, foi assim, foi um time que ficou nervoso no segundo tempo por não ter conseguido os gols. E o Ceará aproveitou bem essa catimba e fez com que o São Paulo se enervasse mais ainda e tomou aquele gol totalmente estranho, imperdoável. Mas assim, de todos esses jogos, para mim foi o resultado mais injusto para o São Paulo, foi esse contra o Ceará. Ivan, fala, você ficou só observando. Vamos facilitar as coisas. Para o lugar do Igor Gomes, o Daniel Alves. O Tietê vai entrar no meio ao lado do Luan. Na outra ponta vai o Gabriel Sara ou o Vitor Bueno, Toró com o Luciano na frente, não dá para inventar muita moda, não. E na lateral direita, hoje. Igor Vinícius mesmo? Igor Vinícius, que já deveria ser o titular da posição faz tempo. O Sara não vai também, o Sara não vai. Tá bom então, Ivan Drago. Foi sucinto, rápido, né? Você não tá afim, né? Só quer que a temporada acabe. Você tá sem luz aí também, Ivan? Porque aqui tá escurecendo tudo, hein? Pô, brincadeira, hein, Eduardo? Tô ficando do lado da única janela que ainda entra uma iluminaçãozinha aqui. Eduardo tá gravando da boate hoje. Tá difícil aqui, hein? Agora você foi vê que na não varandinha. Tem muitas opções. Do meio campo pra frente, você vê que não tem muitas opções. O treinador tá lá. Não, isso sim, isso é fato. A gente já falou bastante não dá para sobre inventar isso. muita coisa. Sim. Bom, meus amigos, obrigado por mais esse bate-papo aqui no IESP, terminando aqui, né, o episódio 46 do nosso podcast. Você pode ouvir este e outros capítulos no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox e no nosso canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Fique ligado em tudo por lá. Segunda-feira tem live mais uma vez do IESP para vocês no YouTube, ajudando a gente a chegar a 5 mil inscritos, hein? Essa é a meta aí até a gente completar 1 ano de vida lá no fim de março. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, @IESPOficial. E é isso, meus caros. O São Paulo joga domingo contra o Grêmio e a gente fala sobre esse jogo na segunda-feira em nossa live. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau.